Theo Becker processa a Polêmica, Record e pede quantia milionária, hein? Milionária, vocês não fazem ideia da grana que ele tá pedindo, não é zoeira, gente. O Theo Becker, que foi, ou ainda é, né, ator, e lembra que ele foi um dos destaques de A Fazenda, acho que foi A Fazenda 1, Acho que foi a primeira temporada. primeira temporada da Fazenda, que foi vencida pelo Dado Dolabella. Olha só, os tempos mudaram, hein? Pense, os dois na mesma. Mudaram, hein? Esse irmão desse, enfim. O ator Theo Becker, um dos principais competidores da primeira temporada de A Fazenda, está processando a Record por danos morais e materiais. É isso mesmo, viu? Desde segunda, a ação judicial ocorre na 66ª, isso, né? Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. No documento, o artista pediu uma indenização de sabe quanto, Ju? 10 milhões e 200 mil reais. Caramba. Depois até vamos ver se a gente consegue, né? Por ter sua carreira prejudicada após a participação no reality rural. Uai. O primeiro reality da Fazenda, até deixa eu ver quando que foi aqui para trazer informações corretas, porque assim, tá meio estranho isso, né? Deixa eu ver, a primeira temporada foi em 2009. Então, Rapaz, 2009 para 2024 são o quê? 17 anos? Chutei, né? Chutei, você viu, né? Chutei com precisão. Becker afirmou ter atendido aos pedidos da direção para criar polêmicas que ajudassem a alavancar a audiência de A Fazenda em curto prazo. No entanto, ele atingiu um nível histórico de rejeição do público, algo que atrapalhou as negociações de seus projetos futuros. Vale destacar que a Record também não renovou seu contrato. Para piorar, os advogados de Becker alegam que ele não recebeu todos os benefícios quando a emissora encerrou a parceria, que durava cerca de 6 anos à época. Ainda não há previsão de julgamento ou audiência de conciliação. O Theo Becker teve 2 passagens pela TV Record, sendo a primeira marcada por as participações em novelas como A Escrava Isaura, Prova de Amor e a excelente novela Os Mutantes, que muito me recorda assim um efeito especial melhor que o outro. Além de ter integrado o elenco de A Fazenda, que foi em 2009. Ele encerrou a parceria no ano seguinte, quando ficou totalmente queimado devido ao reality. Apesar disso, Theo Becker retornou tempos depois para a televisão no reality Dança em Brasil, em 2017, e na série bíblica Lia, em 2018. Desde a polêmica, o ator lamenta a participação no reality e a falta de convite para outras novelas. Vamos relembrar uma fala dele. A única pessoa que me ajudou foi o Brito Júnior, um dos que podem dizer: Theo Becker, louco de A Fazenda, foi uma criação da direção do programa. Eu tenho como provar isso, disse o ex-peão em entrevista à Rede TV. Mas algumas coisas me chamam muita atenção aí. Só corrigindo, são 15 anos. 15 anos, quase. Faltou 2. O tempo, né? E ali, essas outras atrações que ele participou não foram na própria Record? Mas foram antes. Não, mas e essa depois, esse dancing aí? Antes ele participou, deixa eu só puxar de novo aqui pra vocês. Porque sim. Vamos lá. A Escrava Isaura foi em 2004, excelente novela. Prova de Amor 2005. Aí A Fazenda 2009. Isso, Mutantes e aí 2008. Depois? Dança em Brasil, que eu acho que foi na Record, em 2017. Então. E a série Lia, Bíblica Lia, em 2018. E também é na Record. Também na Record. Foi de 2009, 7 anos depois, né? Ele voltou. Pra 2017, né? O Dança em Brasil foi na Record. Então. Dança em Brasil na Record. Inclusive, não era aquele emissora... que era pela Xuxa lá? Inclusive, a própria emissora deu oportunidade pra ele. Mas aí tem uma questão, né? Uma coisa é o que aconteceu lá no reality. E se logo depois ele tivesse ali procurado, né, seus direitos e tudo mais, mas depois de tanto tempo, será que essa ação é nova? Não, a ação aqui, de acordo com a Folha de São Paulo, a ação tá desde segunda, dia 5/8. Não, mas é de agora. Tá, mas olha quantos anos passaram. Mas você que é advogada, como é que funciona isso aí, Ju? Não, mas é que tem um prazo, aí tem que ver ali o que eles alegam como o que cessou, entendeu? Entendi. A partir de quando que eles contam esse tempo. Eu sei que você tá falando sem ter acesso ao processo. Não posso falar, né? Por isso que eu tô dizendo. Tem que ver a partir de quando que eles contam esse tempo. Por isso que eu questionei se esses outros últimos foram na Record. Porque aí o último teria sido aí já em 2018, um pouquinho antes da pandemia. Que é essa série bíblica. Sim. Então, fica o questionamento só sobre o tempo, gente. Eu não posso falar nada sobre isso, porque eu não tenho acesso ao que foi
alegado ali por eles. Tem mais, né, Ju? Tem mais. Essa entrevista que a gente falou foi em 2020, dada à Rede TV, e ele também afirmou que perdeu totalmente as esperanças de fazer outras novelas. Então, a última entrevista, pelo menos que tem aqui na matéria, é 4 anos atrás. E aí, o Theo e seus advogados alegam que ele não recebeu tudo que tinha direito da emissora quando o contrato foi encerrado, como a gente já falou. Ainda não existe a previsão de quando isso aí vai ser julgado. E a Folha de São Paulo procurou a defesa de Theo Becker, que não respondeu aos contatos, e também a Record não comentou, aliás, a Record não comenta casos judiciais. Então a Record foi procurada também pela Folha de São Paulo e não deu nenhuma nota em relação ao assunto, né? Mas Então, tá esse aí. menino é bem polêmico mesmo, né? Lembra de uma entrevista dele lá no Pânico? Com o... Fugiu o nome dele. Que é o que fazia o Poderoso Castiga. Que quase saíram no soco os dois. Sério? Sim, verdade. 2015, 2016, o pessoal do chat vai relembrar. Quase saíram na porrada aí. Os Porque, dois lá. assim, né? Aqui falando minha opinião. Quando uma pessoa participa de um reality, às vezes ela tá com uma imagem dentro do reality, depois que sai, no pós muda tudo, né? A gente já teve vários episódios aí, tanto pro bem quanto pro mal. A pessoa entra no reality e lá dentro se queima, se cancela, né? E depois consegue aí reverter toda a situação e aí mostrar para as pessoas que não era bem assim e tem a sua vida normal. E o contrário também, tem gente que agrada dentro do reality e depois simplesmente se apaga ali porque não agrada o público. Mas, de verdade, dizer que o fato que aconteceu lá em 2009 acabou ali com a expectativa de carreira e acabou com a imagem dele ao longo desses 15 anos é pesado. Mas aí eu vou fazer o advogado Theo Becker. De fato, acabou mesmo. Acabou Mas mesmo. o que ele fez no pós não fez nada para mudar isso? Ele tentou por um período manter a imagem. Lembra? Então De ele... continuar polemizando. De agressivo. Ah, então. De agressivo, não agressivo não, gente, é uma palavra pesada, de polêmico. Eu lembro certinho que ele manteve a imagem por uns bons anos, e aí chegou num período que ele até mudou sua fisionomia física mesmo, deixou a barba, o cabelo crescer, e aí mudou totalmente, né? Tentou emplacar em algumas emissoras, algumas entrevistas dizendo que aquilo era um personagem, mas é assim, a gente não tem acesso ao processo, a gente não sabe nem nada, a gente tá só especulando aqui. Mas é muito estranho também, né? Porque ele fez 2 participações na Record. E aí, 15 anos depois, ele vem pedir 10 milhões de reais, baseado que acabou a carreira dele. Mas a gente vê casos aí polêmicos, como a própria Carol Conká, né? Isso, as que meninas reconstruiu até a citando carreira. aqui. Então. A própria Cariúcha. A É isso que eu tô Cariúcha. dizendo. Que assim, uma coisa é a participação da pessoa dentro do reality, depois quando sai o pós dela. E Sim. aí ela consegue reverter. As meninas aí conseguiram reverter. E outros tantos que foram super bem no reality, mas saem e se apagam. Mas eu acho assim, tem que ser algo muito grave para ele dizer que o que aconteceu lá em 2009 que acabou com a carreira dele, entendeu? Que foi somente aquilo e não a conduta dele ao longo dos anos. Mas a justiça trabalhista, ela tende a analisar rápido esse tipo de processo, né? Não, mas aí, por isso que eu te falei, aí depende aí do que ele tá alegando, se ele tá pedindo isso na Justiça do Trabalho. Tá aqui, ó. Na Justiça do Trabalho. Na, na Tá. 66ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. Então deve ser com base aí nesse último dele ali, ó, que foi esse último 2000 e... 2018? Isso, porque tem a questão ali do prazo. Entendi. Porque tudo que foi anterior a isso não... É isso que eu tô dizendo. A gente fica precário dizer qualquer coisa porque Sim. não tem acesso ali, eu não sei com base em quê, a partir a data que eles consideram ali para fazer esse pedido. Mas esse negócio de 10 milhões é um valor que... É surreal. Surreal, gente, surreal. assim. A gente não tem acesso também, qualquer os ganhos, mas os ganhos não pode ser tão extraordinário que a pessoa deixou de faturar 10 milhões, quase R$1 milhão por ano, né? 600 mil reais por ano nos últimos 15 anos. Pô, se a gente bate aí na tese dos 600 mil, tudo é no supostamente, né, gente? Divide por 12, a gente tem aí 50 mil reais por mês. Esse seria o ganho que dele? seria o ganho dele com trabalhos. Não sei, se a gente olhar no aspecto do artista tá na TV, é um ganho razoável, né? Pro artista, pro brasileiro, que é o nosso caso, é um ganho extraordinário, né? 50 mil por mês. Mas é um valor muito... Ele não conseguiu trabalho em nenhum local, nem plataformas como o próprio YouTube.
de vir, porque assim, muitos artistas que já não estão na grande mídia, né, gente? O chat tá aberto aí, se a Ju quiser ler, fica à vontade. Estão na grande mídia, eles vêm pro YouTube, né? A Sim, própria Fátima Bernardes veio pro sim. YouTube. Pelas outras plataformas, Giovanna ué. Antonelli faz bastante vídeo lá no TikTok e tudo mais. Só esclarecendo aqui que a Kátia tá dizendo que a justiça não é tão rápida, teve processo que demorou 9 anos, mas só tô Nossa. dizendo ali em relação ao fato de você tem um prazo ali para juizar uma ação trabalhista. Aí eu não sei o que é que foi considerado, eu não posso opinar sobre isso. Mas de verdade, né? É um valor bem elevado, Ô, né? Kátia, eu tô falando baseado no achismo, tá? A Ju é advogada, então Tem assim, processos que tramitam rápido, depende do rito também, a gente. Ju, ela já na época que a gente tava conversando sobre outras coisas, nada a ver com reality nem nada, ela me explicou que a justiça do trabalho ela tende a ser mais rápida do que a justiça comum, né? É. Porque é questão que depende do dinheiro para alimentos. Isso, mas aí depende do rito. Aí a gente vai O entrar que é numa questão. rito, Ju? Rito é o tipo do processo. Tem o rito sumário, tem o rito sumarismo, que é muito mais Ah, rápido, entendeu? tá. Depende ali da forma como que ingressa a ação, o que é que se discute nessa ação.